Hoje, eu quero apresentar para vocês recursos do Gemini que produzem também atividades para os alunos fazerem, não só atividades que geram leitura ou geram apresentação audiovisual, mas atividades mais interativas, né? Então, se vocês quiserem acompanhar, hoje eu vou utilizar o Gemini, não o corporativo, mas o Flash, que é o mais simples, para mostrar para vocês, porque aí vai ficar no nível dos estudantes, inclusive, né? Então, eu vou utilizar aqui o Gemini. Olhem, aqui está no Flash, né? E eu estou com o meu usuário Google, não estou com o meu usuário UFLA, o meu usuário UFLA é outro. Eu vou aumentar aqui a tela, vou aumentar também a letra para ficar melhor. E aí, não sei se vocês já perceberam, mas no Gemini, quando você entra no Gemini, ele tem uma opção de ferramentas. E nós vamos começar a utilizar essas ferramentas para poder gerar material didático. Tá? Então, vou pegar aqui um primeiro exemplo, pegar um prompt. Imagine que eu quero gerar um quiz, um questionário interativo, coisa que é muito usual acontecer, por exemplo, o Kahoot. Quem conhece o aplicativo Kahoot é mais ou menos nesse esquema, né? Se você pedir para o Google gerar para você um formulário, ele vai gerar as questões em texto para depois você inserir no Google Forms, ele não vai gerar um formulário, mas se você utilizar um prompt que peça especificamente um quiz, ele age de forma diferente. E é isso que eu vou chamar a atenção de vocês agora. Ó. Eu vou colar aqui um prompt, que eu já tinha preparado antes, para não ter que ficar escrevendo aqui, mas olha, crie um quiz interativo no formato de flashcards, ou seja, vai passar um cartão por cartão na tela, com 5 perguntas, eu posso dizer quantas perguntas eu quero, eu coloquei 5 aqui para ficar pequeno, né? Perguntas de múltipla escolha sobre a COP30 que está acontecendo no Brasil. Peguei um tema bem atual que está acontecendo agora, para vocês perceberem como é que ele consegue ir para a internet, buscar dados e informação na internet e inserir isso no quiz. Olha só o que eu estou pedindo para ele nesse quiz. Olha, um feedback automático no caso da resposta errada. Então, eu estou pedindo que a cada resposta o estudante tenha um feedback para ele saber se ele acertou ou errou. Ou seja, é um quiz de estudo autônomo. A posição da resposta certa deve ser aleatória. Para que isso? Para que ele não aconteça, e já aconteceu comigo algumas vezes, e aí eu passo a dica para vocês, de ele colocar sempre a mesma resposta como certa. Então, sempre a letra D, por exemplo. Sempre a letra C. E aí, isso é ruim porque as pessoas vão por tentativa e erro depois e elas já vão saber que é sempre o C o certo. Então, eu estou pedindo para ele fazer aleatória e diferente em cada pergunta, né? Cada pergunta correta deve ser valorizada com 1 ponto. Vamos ver o que ele gera com isso aqui. Daqui vamos esperar rodar, depois eu colo para vocês experimentarem. E dou um tempo para vocês experimentarem. Tá? Então, estão conseguindo acompanhar a minha tela aí? Olha só. Ele está trabalhando no quiz. Vou aumentar a tela aqui. Ó. Ele criou 4 respostas. Ele criou uma pergunta, ó.
A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, agendada para 2020, está sediada em uma cidade estratégica do Brasil. Qual é a capital? Está fazendo uma pergunta. Aqui ele apresenta as capitais e aqui ele dá uma dica. A cidade escolhida é metrópole histórica. Olha só, isso aqui ajuda a estudar. Aí eu vou errar de propósito, tá, pessoal? Vou errar aqui de propósito para vocês verem. Olha, ele colocou já a resposta errada e me apontou a resposta certa. Vou avançar. Ele me deu outra questão, que é a segunda questão, com as respostas e com uma dica. Vou clicar aqui, acertei, foi a letra B. A outra eu cliquei, não era a letra A. Então, ele está mudando as respostas assim como eu solicitei. O que você manda para o aluno? Olha só, eu vou pegar aqui, ó, compartilhar, ele vai me criar um link, eu cliquei o link copiado, agora eu vou entrar em, só para vocês entenderem, ó, o lado do aluno, isso aqui lá é a máquina do aluno, a máquina do aluno não está logado no Google, não tá logado, não está acessando nada aqui, não tem acesso ao Gemini. Eu vou colar aquele link que eu mandei, que eu criei lá, colar, e vou mandar acessar, ó, sem logar no Google, ele está acessando aquela página. Demorando um pouco a rede aqui, eu acho que está lenta. Aí, acessou, veja, ó, não está logado no Google, não está no Gemini, mas está funcional aqui, ó. Dica, resposta, avançar. Então, eu posso passar esse quiz como atividade para os alunos e ele é um quiz interativo. Agora, se o aluno acessar também o Gemini, aí ele tem acesso também aos recursos de pedir ampliação, pedir revisão, pedir material didático. Aí são extensões, mas o quiz aqui gerado ele funciona independentemente da pessoa que vai utilizar, vai ser o usuário do quiz, ter acesso ou não. Legal? Vou passar para vocês aqui o prompt para vocês fazerem esse primeiro experimento e guardar o prompt de presente. Peço que façam o seguinte: troquem um assunto e coloquem assuntos do domínio de vocês, relacionados aos interesses de vocês, porque aí vocês fazem um teste contextual melhor. Tá? Eu coloquei no chat aqui do Meet. É só copiar e colar no Gemini. Vou esperar aqui uns minutos para vocês fazerem esse experimento e depois tem outros muito bons também de outros recursos. Vão me dando feedback, pelo menos no chat, viu, pessoal? Se estão conseguindo rodar o prompt, se gerou o quiz, se está com dificuldade, para eu poder ajudar vocês. Legal.
tem um complemento para o quiz, que, na verdade, não testa a resposta certa ou errada, mas que cria um efeito visual legal para estudar conceitos também, que são os flashcards. É um outro recurso que é criado, e conceito e definição do conceito. Vou colocar o prompt aqui também, depois vou mandar para vocês. Funciona igualzinho o quiz. Ele vai criar, depois você pode pedir alterações, eu vou mostrar aqui, e depois você copia o link definitivo e o link que você pode utilizar na sua página para enviar por WhatsApp para os alunos ou para qualquer outra finalidade, ele dá acesso só aos flashcards. Então, vou copiar aqui, ó, crie flashcards interativos que apresentem os principais conceitos relacionados às mudanças climáticas discutidas na COP30, que está acontecendo no Brasil. Ou seja, estou colocando aqui um tema relacionado àquele que eu pedi antes do quiz. Quando vocês forem fazer, façam o mesmo aí também, adaptem o tema ao interesse de vocês. Vou pedir para rodar aqui, ó. Olha lá, gerou os flashcards, está gerando eles, né? Gerou 12, 13, está gerando vários aqui, ó. 15, gerou 15 flashcards. Como é que funciona o flashcard? Tem o termo na frente, você clica uma vez, ele vira e dá a resposta. Aqui. Então, ó, termo, explicação do termo. Passo para o próximo, termo, explicação do termo. Então, isso para você fazer um conjunto de cartões sobre conteúdos para consulta rápida é muito interessante. Então, eu posso, como eu disse antes, você pode utilizar esse prompt que está aqui do lado para pedir alterações. Por exemplo, exclua o card copy 30. Ele foi lá e tirou o card copy 30. Inclua o conceito de efeito estufa. Foi lá e incluiu o efeito estufa e deu uma explicação rápida sobre o efeito estufa. Então, assim como eu fiz aqui, dá para fazer no quiz também. Vou mandar esse segundo já prompt para vocês experimentarem. E como vocês já experimentaram o primeiro, que é o de quiz, esse vai ser mais rápido. Então, vou dar aí uns 3 a 5 minutinhos para vocês experimentarem esse segundo. Você pode utilizar ele como base para subir o Gemini. Você pode pedir o Gemini para já criar o guia de estudos. Então, eu vou colocar um link aqui, ó. Um link não. Um prompt. E aí, neste caso, vou criar aqui um prompt novo. E aí, nesse caso, eu vou chamar a ferramenta Canvas. Aí já vou deixar a ferramenta Canvas marcada e vou pedir para criar um guia de estudo estruturado
concebido para consolidar o conhecimento sobre. Aí eu estou chutando aqui um conhecimento, mas vocês podem alterar isso. E aí eu estou dizendo, ó, no formato Markdown, no Canva. Então, eu já estou informando que eu quero que vá ser no Canvas. Aqui, olha, ele criou uma estrutura de guia de estudos que eu posso mudar o tom da conversa, mudar o tamanho, mas eu já tenho aqui um guia de estudos elaborado com um resumo daquilo que eu pretendo que vai ser, por exemplo, estudado para ser verificado no quiz, ou para ser complementado com o quiz ou com os cards. Né? Na sequência, eu comecei apontando os recursos do fim para depois chegar no guia. Você pode montar o guia, e aí do guia você tira o flashcard, a partir disso você manda gerar um quiz. E aí tem esse conjunto, esse pacote de materiais a ser utilizado. Aqui, eu posso mandar compartilhar o guia, do mesmo jeito que eu compartilho o outro material. Ou, assim como nós já testamos isso em outros recursos, eu posso mandar gerar um infográfico, que aí é uma apresentação visual melhor. Olha, gerou na forma de infográfico, depois que eu mandei gerar o guia, salvei o guia, vou mandar gerar na forma de um infográfico para usar em sala de aula. Aproveitei o infográfico que o Ivan enviou e já estou começando aqui a gerar ilustrações a partir de desenho. Olha o que eu pedi para fazer aqui, ó. Desenhe uma ilustração para livro didático de matemática com o seguinte exemplo. E copiei o trecho lá do infográfico do Ivan, que é esse trecho aqui, ó, ajustaram a receita. E aí foi criado uma ilustração que eu posso baixar, está o link aqui, baixar como imagem, e posso depois colar lá no meu material para exemplificar dobro de pessoas e metade de pessoas. Não sei se ficou uma exemplificação boa, mas isso aí você pode testar e pedir para ajustar. Não gostei, desenhe de novo, ou desenhe excluindo tal coisa, desenhe incluindo tal coisa. Então, vou fazer mais um exemplo aqui, vou colar para vocês, e vocês tentem criar desenhos aí e compartilhem com a gente os desenhos que vocês criarem. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Como o meu tema era COP30, mudanças climáticas, olha o que eu vou pedir para fazer. Gere uma imagem, gere uma imagem realista, vai gerar algo do tipo fotografia, imitação de fotografia. Desenhe vai gerar uma ilustração do tipo desenho, assim, ó. Então, tem essas diferenças, tá? Ó, gere uma imagem realista de um glacial da Groenlândia que está derretendo em ritmo acelerado. A imagem será utilizada para um carrossel de Instagram. Por que eu preciso colocar isso? Para eu saber o tamanho da imagem que vai ser gerada.
Olha lá, ó, gerou parecendo uma foto, né? E notem que fica aqui um pequeno exemplo de um pequeno exemplo, não, um pequeno ícone indicando que foi uma imagem gerada pelo Gemini. Então, muito boa a imagem, né? Aí posso pedir para gerar uma segunda imagem realista, por exemplo, o desmatamento na floresta amazônica. Enquanto ele gera lá, olha, eu posso fazer outras coisas. Vou colocar esse exemplo aqui para vocês gerarem imagens também. Não sei se já conheciam o recurso de gerar imagem do Gemini, mas tem o desenho, olha só essa como ficou boa, olha, muito realista. E é IA, né? Então, estou gerando imagens para o meu material didático. Coloquei o link aí para vocês, link não, coloquei o prompt aí para vocês. Vocês podem pedir para gerar imagem de qualquer coisa. O que tiver no enunciado, ele vai gerar a imagem. Isso é um recurso muito bom para as explicações que a gente precisa dar ou para as informações que a gente tem que produzir para materiais didáticos. A alternativa para isso é ficar procurando em bancos de imagens, bancos gratuitos de imagem. Isso demanda um tempo grande às vezes. Então, produzir a imagem mais rápido, fica mais personalizado e fica autoral. Uma coisa que eu preciso informar para vocês. De quem é a autoria da imagem? Por exemplo, você vai escrever um trabalho e você vai colocar uma imagem. De quem é a autoria dessa imagem? A imagem é sua, a autoria é sua, gerada pelo Gemini. Então, é assim que você vai colocar a fonte da imagem. Elaboração do autor com uso do Gemini, com uso do GPT, com uso de tal recurso. A autoria, a responsabilidade é de quem pede a imagem, e não do sistema. Do mesmo jeito que o Word não é autor do texto que você escreve. Né? Faz sentido, mas é preciso esclarecer isso. Quanto mais detalhes você der da imagem, mais aproximada do que você pretende vai ser a criação do Gemini ou do GPT. O GPT também tem um recurso de criar imagem, né? Só que do Gemini eu acho que é mais você consegue utilizar mais vezes do que no GPT. No GPT ele tira a possibilidade e manda você esperar no próximo dia. Pessoal, podemos seguir em frente? Ok. Último recurso de hoje, então. Deep Search. O que é o Deep Search? Deep Search é um recurso mais avançado de pesquisa profunda na internet, que permite a você fazer busca temática. Vou dar um exemplo. Estava lendo as considerações de vocês lá nos registros e vi que um de vocês, não me lembro quem, me perdoe agora, falou sobre pedagogia da IA. Isso aí me chamou a atenção, porque esse é um neologismo, né? Pedagogia da IA. Aí, bom, será que existe pedagogia da IA, né? E aí nós podemos fazer disso uma questão de investigação. E aí o Deep Search serve para isso. Então, eu vou fazer o que eu quero pesquisar aqui, ó. Posso fazer na forma de pergunta. Existe uma
pedagogia da inteligência artificial, então vejam que eu estou com o recurso Deep Search escolhido. Aí estou fazendo uma pergunta, eu poderia colocar uma pergunta de pesquisa, a pergunta do seu TCC, um tema que você precisa desenvolver com os estudantes, que você quer reunir informação. Antes de dar resultado, ele te propõe um roteiro. Ele está dizendo o seguinte, ó, um guia para você conversar sobre pedagogia da inteligência artificial, investigar a definição e o reconhecimento do termo, analisar os modelos, ver a IA como ferramenta de suporte à aprendizagem. Então, ele está aqui me dando um roteiro do que ele pretende fazer, né? Examinar estudos de caso, avaliar as posições e recomendações das organizações internacionais, busca de currículos e frameworks. Então, eu não quero esse 4 aqui, eu posso dizer o seguinte, ó, antes de autorizar a busca, que é, olha, iniciar a investigação, eu vou editar o plano. Aí ele vai me dar o plano aqui, eu vou dizer, exclua o tópico 4. Criou de novo o plano, mas agora eu não tenho mais aquele tópico 4. Ele assumiu outro, eram 7, agora tem 6. Quando eu tiver com tudo ok, quando eu já tiver com o meu plano de investigação ok, eu posso iniciar a investigação. Está demorando muito aquele lá, eu vou pegar um que eu já gerei aqui para a gente concluir essa parte de exposição, e aí eu dou umas orientações sobre a semana que vem. Era aquele mesmo plano, só que com menos tópicos, e aí olha só o que ele gera. Ele gerou a pesquisa aqui, né? Aí ele gera uma estrutura de relatório com informações linkadas de links da internet. Você pode buscar mais aprofundamento da informação. Tá? Então, é um relatório, não é um artigo científico, é um relatório técnico. Você tem informação referenciada, você pode olhar aqui que tem notas de fim de texto, e tem itens de link que você pode acessar de onde foi retirada a informação, então não é alucinação, e oferece aqui uma organização técnica e temática sobre aquelas informações que estão sendo pesquisadas. Isso é muito bom, porque isso já te dá a organização de material, de conteúdo e de referência, que você pode até utilizar depois, por exemplo, baixando os materiais, as referências, como fontes no notebook LM, ou como material didático direto, referência bibliográfica, ou utilizar o texto como base para você gerar, então, quiz, material didático, de guia, o que você quiser. Olha só quanta coisa que ele me gerou aqui a respeito daquele tema com busca bibliográfica. Vejam que tem fontes variadas, é aquilo que eu disse, ó, Wikipédia, onde ele vai achando, ele vai colocando aqui, ó. Depois é preciso estudar o que vale a pena, o que não vale a pena, mas tudo aqui, ó, tudo referenciado ao material da FGV, site de revista, tudo que ele pode agregar, que tem acesso aberto, ele agrega. Legal, pessoal? Então, pesquisa profunda é uma combinação entre geração na LLM, naquele mecanismo que a gente já discute desde o início do semestre, com busca de conteúdos na internet, busca em bases de dados,
para fortalecer a qualidade da resposta que é destinada a você. Então, dá para fazer um relatório técnico-científico a partir dessa busca aprofundada. Tá? Esse é um recurso que também nos oferece ganho de tempo, se bem utilizado. Né? Por hoje, eram esses conteúdos que eu queria mostrar para vocês. Para a semana que vem, como de hábito, eu vou inserir no Classroom uma orientação de estudo autônomo e uma aplicação desses recursos que nós vimos hoje para, como fizemos de outras vezes, vocês aproveitarem esses links e isso que vocês praticam e compartilharem lá num Docs compartilhado. É só isso. Semana que vem, então, é aula assíncrona, eu vou deixar as orientações, a gente vai se encontrar depois da semana que vem de novo, com um tema específico de projetos e de pesquisa. Sites que fazem busca profunda, direcionados para pesquisa científica e um prompt para vocês organizarem o projeto final. Combinado? Podemos fechar por hoje, então. Alguma dúvida? Então, vejo vocês daqui a 15 dias online e semana que vem, atividade de estudo autônomo. Um abraço para vocês.